Uma roda de conversa do Evangelho para além dos tempos. Estamos vivenciando exatamente o quinto domingo da Páscoa e hoje eu tenho a alegria de compartilhar essa roda com meu querido irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Um abraço para você, para todos os irmãos e irmãs da nossa comunidade. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Maravilha, sempre bom estarmos juntos, né? Em mais uma semana. Então, como eu falei, meu povo, neste quinto domingo da Páscoa, o Evangelho proposto é João 13, de 31 a 35. E são palavras que Jesus teria dito na última ceia, depois de ter lavado os pés dos discípulos e discípulas. A sua comunidade ali reunida com ele na última ceia, ele dá o mandamento do amor. Mas aí, claro que quem vai falar mais e com mais propriedade sobre isso é o meu querido Marcelo. Marcelo, como que a gente pode contextualizar esse evangelho? No capítulo 13 do Evangelho de João, no lugar de contar como foi aquilo que seria hoje em dia chamado Eucaristia, a ceia de Jesus, a instituição da ceia com o pão e o vinho, o Evangelho de João conta que Jesus pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Carlos Mestre gosta de dizer que é como se fosse a diferença entre a fotografia e a radiografia. Quer dizer, o Evangelho de João diz o que é que está por trás da celebração da ceia de Jesus. É o serviço, é como um lavar o pé do outro. E lavar os pés naquele momento era um ato de amor, um ato de intimidade, um ato de serviço, mas que indicava doação até a cruz. E aí, quando Jesus acaba de fazer esse gesto, ele diz: se vocês façam isso uns com os outros para serem felizes. É a única vez no Evangelho que usa a palavra felicidade, feliz, é esse termo aí. E aí, nesse momento, Jesus faz um gesto impressionante. Ele diz: um de vocês vai me trair. O discípulo amado encosta a cabeça no peito dele e pergunta: quem é, Senhor? E ele diz: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. O pedaço de pão molhado no vinho era o sinal de maior intimidade, de maior carinho. Era como hoje em dia, numa festa de 15 anos, é costume pedir à menina que completa 15 anos que dê a primeira fatia do bolo a alguém que ela escolher como predileta. E Jesus fez isso com Judas Iscariotes. E assim que ele pegou o pão, diz o Evangelho, no lugar de se sentir amado, ele saiu para entregar Jesus aos seus inimigos. E aí tem essas palavras do Evangelho de hoje, Darlan. O contexto é esse. Maravilha. Marcelo, Jesus sabe que Judas saiu para traí-lo, e aí começa o texto do Evangelho que a gente está lendo hoje, né? E diz: agora o Filho do Homem foi glorificado e a glória de Deus se manifestou nele. E aí a pergunta é, Marcelo, como que se pode ver a glória de Deus se manifestar através de um ato de traição? Porque foi isso que aconteceu, né? Um complô armado para a sua condenação. Como que a gente pode falar melhor sobre isso? Como que a gente pode entender essa passagem do Evangelho? A glória de Deus quer dizer que é a presença visível de Deus. Glória quer dizer isso. Às vezes a gente acha que glória quer dizer o esplendor, a magnificência. Não. É Deus presente de modo visível. Há um sinal da presença de Deus. Isso é a glória. E Jesus diz que esse sinal da presença de Deus é a capacidade dele amar. Mesmo que o outro traia,
mesmo que o outro queira matá-lo, mesmo que o outro se afaste e não aceite nenhum sinal de amor, ele ama. Há um escritor brasileiro, Mário de Andrade, que tem um livro chamado Amar, Verbo Intransitivo. Quer dizer, quem ama, ama. Se é amado, se não é amado, se é correspondido, se não é, já é um outro passo. Mas amar é o elemento absolutamente da pessoa que ama. E essa pessoa que ama é Jesus, e ele diz: Deus me deu, o sinal da presença divina está em mim pelo fato de que eu amo, traído ou não. É isso, Darlan. Marcelo, nesse evangelho também, é o evangelho que fala muito sobre o amor. Eu acho muito interessante porque eu gosto muito de entender a minha compreensão, o meu entendimento dessas passagens do evangelho, dessa parte pascal, né? Vamos dizer assim, desse tempo pascal, é quando Jesus traz todos esses ensinamentos sobre o amor. E nesse evangelho fala um tanto disso. Diante essa passagem, nesse evangelho, alguém pode perguntar como que o amor pode ser um mandamento. Como é que se pode mandar alguém amar? Darlan, eu acho que eu já disse para você uma vez, qualquer coisa que você me pede para mim é uma ordem. Você já ouviu isso? Sim. Né? Quer dizer, quando alguém ama alguém, a palavra que a pessoa diz, desejando, pedindo, se torna para o outro um mandamento. O mandamento não quer dizer uma lei. Olha, você tem que amar, viu? Não é isso. O mandamento é uma espécie de orientação, é um caminho. E aí o amor é isso. Você imagina, por exemplo, uma grande amiga minha que eu tenho profunda admiração por ela, perdeu uma filha adulta, uma filha jovem. Eu penso que ela resistiu e que ela superou aquele momento terrível, trágico de separação e de dor pelo amor. Essa abertura dela para o amor, para amar, para fazer o bem às pessoas, e o amor não apenas como um sentimento romântico, que você tem por alguém, mas não tem por outro. E o amor é isso. Eu não estou diminuindo este amor romântico, mas eu estou dizendo que o amor aqui que Jesus fala não é o amor romântico, é o amor postura de vida incondicional. E esse amor, postura de vida, como modo de orientar a sua vida, como modo de ser, a gente aprende. Para mim foi um caminho difícil. Aliás, quando eu digo foi, está sendo, todo dia, até a hora que der o último suspiro. Nunca é uma coisa garantida, nunca é algo adquirido e acabou, mas a opção de ser alguém de amor, alguém amoroso, alguém que se guia pelo amor, isso é a orientação de Jesus. Não é uma ordem, não é um mandamento de ou você faz isso ou está condenado. Não, é um caminho. E esse caminho a gente segue com alegria, com felicidade, com graça divina. A gente sempre faz essa ponte, né? Você falava dos desafios de hoje, né? Eu gosto muito de fazer a ponte do evangelho com o nosso cotidiano. E a minha próxima pergunta era muito nessa perspectiva, né? Que consequência tem para nós hoje essa palavra, esse evangelho? Para mim, penso que tem duas. A primeira é que religião de ódio, de violência, de exclusão, e que dá testemunho de um Deus cruel, um Deus que castiga, um Deus que manda a pessoa para o inferno. Essa religião, ela é prejudicial e ela não tem nada a ver com Jesus. Então é preciso a gente se libertar disso. Essa é a primeira observação. E a segunda é de que esse amor que Jesus dá, ele é um princípio para mim, mas é principalmente para o mundo, para a comunidade, para a sociedade. É um amor social. Então ele entra na dimensão social e política. Então, pessoalmente, eu me lembro de ter ouvido do presidente Hugo Chávez, numa conversa que tive com ele dizer: Marcelo, política se faz com amor ou não é política verdadeira? E aí isso é uma palavra que é também uma orientação que a gente pode discernir.
será que nossos políticos, as pessoas políticas que nós votamos, fazem política por amor e com amor? Nós temos de fazer. E não fazemos político apenas quando votamos. Fazemos política quando trabalhamos pela solidariedade humana, quando fazemos política de base, até no prédio em que a gente mora. A gente faz sempre política. Leonardo Boff, Frei Beto diziam, tudo é político, embora a política não seja tudo. A política não é tudo. Tem coisas que vão além da política, mas tudo tem uma dimensão política. A fé, a espiritualidade, tudo. E a gente tem que assumir isso. É isso, Darlan. Marcelo, a gente já falou isso aqui outras vezes, né? Que o evangelho, ou melhor, as figuras do evangelho de João são simbólicas. E aí dá a ideia de que Judas simboliza essa traição e pronto. A gente pode fazer essa afirmação ou tem algo ainda mais profundo por trás disso? A palavra Judas vem de judeu. E a palavra judeu designa habitante da Judéia, mas designa também um povo. E muito tempo na história, o antissemitismo significa uma espécie de racismo, se tornou muito violento contra o povo judeu, dizendo que ele matou Jesus. Então é muito importante que a figura de Judas, se ela é simbólico, não pode ser simbólico do judeu. Imagine, por exemplo, na Idade Média, o pessoal queimava Judas. E esse costume veio até o Brasil, e tem cidades históricas brasileiras hoje, não sei se você conhece esse costume, Darlan, que na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo queimam Judas, um boneco. E é um ato violento. Uma tradição muito comum no interior da Bahia. Eu acho que a figura de Judas é simbólica de cada vez que nós, que somos discípulos de Jesus, de certa forma atraímos o projeto dele. Isso acontece com a gente quase cada dia. Quer dizer, nem sempre a gente é fiel. E quando a gente não é fiel ao projeto de Jesus, de certa forma, Judas simboliza a nossa pessoa, a nossa atitude, a nossa postura. É preciso a gente aceitar isso, assumir, rever e se converter. Por exemplo, padre com a questão do poder clerical, religioso que olha o não religioso com preconceito. E outros tipos de preconceitos que a gente vive. Para mim, nós incorporamos Judas quando fazemos isso. Então, meu povo, chegando ao final de mais uma roda de conversa, né? O evangelho de hoje diz que Jesus nos pede para amarmos uns aos outros, umas às outras, como o próprio Deus nos ama. Amar com o próprio amor divino em nós. Neste mundo dominado pelo desamor, esse amor estrutural e básico precisa se traduzir em expressões sociais e políticas. A política, para ser verdadeira, deve ter como raiz o amor. E Marcelo trouxe muito bem isso. E sua expressão deve ser o cuidado com os mais vulneráveis, né, as vítimas das desigualdades sociais. Quem acolhe o mandamento de Jesus expresso nesse evangelho de hoje é chamado a trabalhar na política com amor, em todos os seus níveis. E o convite para hoje é que a gente possa se comprometer por uma política feita com amor e em função da vida de todos e todas. Que beleza, Darlan. A gente está lembrando de última hora que a Escola Bíblica para Além dos Templos, que vai ser uma escola bíblica de 2 anos, cada semana uma aula virtual. Este ano o Antigo Testamento, no próximo ano o Novo Testamento. Nós vamos começar agora neste sábado, às 9 da manhã. E vocês ainda podem encontrar na internet, talvez você possa colocar aí no programa, né, Darlan? Sim, sim, a gente vai colocar o link de inscrição aqui. A pessoa possa quem se inscrever, entrar. Acompanha. E tem muita gente já querendo, eu vou acompanhar, assessorar, mas tem muita gente boa, gente mais competente do que eu, professoras, ecumênicos, que vão poder apresentar, e vai ser uma coisa muito boa, e eu espero vocês lá. Escola Bíblica para Além dos Templos. Grande abraço, beijo no coração, até a próxima.
Maravilha, gratidão, Marcelo, gratidão a cada um e cada uma que nos acompanhou. Beijo no coração, excelente domingo, excelente semana e feliz Páscoa, né, para todos e todas. Beijo, tchau, tchau.